Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, antigamente no Quai aparecia para mim alguns cortes de uma série americana, que é estilo Jornada nas Estrelas, que é bem parecido o formato, chamado Orville, ou The Orville, que é uma série do Seth MacFarlane. Esse é um cara que é um dos criadores do Family Guy. Ele também já fez vários filmes, como aquele Mil Maneiras de Morrer no Oeste, dentre outros de humor. E ele é um ator e roteirista americano. Inclusive, para quem não sabe, eu gostava, né, de escrever roteiros antigamente, né? Porque eu acho que uma obra que você cria, mesmo que seja uma ficção, pode ajudar as pessoas a tirar reflexões interessantes, incluindo a Bíblia. A Bíblia não precisa ser uma história real para você tirar dali reflexões interessantes, tá? E essa série dele era uma série que ele provocava, né? Ele queria mexer com a sociedade. Era uma série futurista e ele criava alguns episódios geniais, né, para provocar a sociedade moderna. Que nem uma vez, por exemplo, que eles foram num planeta em que a pessoa era julgada de acordo com as avaliações de redes sociais. Tava lá o réu, se o réu tivesse bastante like, ele seria absolvido, se tivesse bastante dislike, ele seria condenado. Que é o que lembra um pouco a nossa era, né, onde as pessoas ficam em busca de like, aprovação nas redes sociais, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo, tá? Na verdade, essa questão de like também é uma série americana inglesa chamada Black Mirror, já tinha abordado essa questão também, onde as pessoas parecem que vivem hoje em dia em busca de likes e de aprovação. O cara come um almoço, ele tem que tirar uma foto para pôr no Instagram. É a era que a gente vive. Mas um episódio que ele fez me chamou bastante atenção, que tem a ver com esse vídeo e com os shorts que eu fiz, que é assim, eles viajavam numa nave pelo espaço e eles tinham uma tripulante, que eu acho que o nome dela era Kelly, tá? Não tenho certeza, se eu estiver equivocado, alguém que conhece a série pode me corrigir. Aí certa vez eles foram parar num planeta que era parecido com a Terra, e nesse planeta tinha ondas temporais, onde o tempo dava saltos no tempo, saltos de aproximadamente 1000 anos. Então eles estavam lá observando o planeta, de repente, pum, o planeta já tinha avançado 1000 anos para frente. Aí eles ficaram curiosos, né, resolveram explorar esse planeta sem se intervir na história daquela civilização que estava ali. Quando eles chegaram no planeta, eles viram uma civilização tipo uma Idade Média no princípio, sabe, aquelas casinhas tipo cabana, sistema feudal, essas coisas. E tinha uma garota que morava no planeta, que ela foi buscar água ou graveto, alguma coisa. Quando ela viu aquelas pessoas estranhas, ela se assustou, porque eles estavam usando trajes espaciais, essas coisas futuristas. Ela acabou caindo e machucou o joelho. Essa tal de Kelly, não sei se é esse o nome dela, mas vamos deixar como Kelly, porque é irrelevante o nome, vocês sabem que eu sou ruim para nome. Ela ficou com dó da garota, ela foi intervir. Ela chegou lá, pegou uma parede do futuro que eles tinham, que era uma maquininha assim, ela passou sobre o machucado da garota, rapidamente a garota ficou curada. Aí todo mundo na aldeia que viu aquilo ficou chocado. Começou a achar que aquela Kelly era uma deusa, uma divindade. Porque ela estava usando um instrumento tecnológico que eles não conheciam, então eles acharam que aquilo era um fenômeno sobrenatural, um milagre. Inclusive eu acho que era a Lista Crowell que falava, se eu não estiver enganado, que ele falava que magia é uma tecnologia que nós não conhecemos. Porque é verdade, se você vê uma tecnologia que você não conhece, você pensa que é algo sobrenatural, mágico, divino. Isso aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. Uma vez alguns pilotos americanos, eles tiveram que fazer um pouso de emergência numa ilha do Pacífico, uma ilha bem primitiva, que o avião deles estava com problema. Aí eles pararam, arrumaram o avião, os nativos ficaram tudo observando aquilo, né, porque eles nunca tinham visto uma máquina voadora. Aí os americanos foram embora. Depois de um tempo, quando eles voltaram naquela ilha, eles fizeram uma réplica do avião e ficavam adorando aquilo como se fosse um deus. Eles acharam que eram deuses que tinham ido visitar eles porque eles não conheciam um avião. E é o mesmo que aconteceu nessa série. Aí essa Kelly volta para a nave dela, o planeta dá um salto temporal de 1000 anos. Aí quando ela volta, surgiu uma religião toda em torno dela. E uma religião, digamos, diga-se de passagem, que é bem similar ao cristianismo. Porque ela vai lá num tipo de templo, um templo da deusa Kelly, que era ela mesma. Tem um garotinho pobre, mirradinho, sabe aqueles garotinhos que passam fome? Estava sendo julgado lá por um tipo de sacerdote. Eles falaram, ó, sacerdote, esse garotinho pegou uma maçã do pomar sagrado de Kelly. Uma maçã. Ele falou, só peguei a maçã para matar fome, senhor. Ele falou, ele será punido, cortem a mão dele. Aí ele falou, tenha misericórdia, senhor. Ele falou, estou tendo misericórdia. Em nome da Kelly, eu só vou mandar cortar a sua mão. Porque você sabe que aquilo que é separado de Kelly é consagrado à senhora Kelly, não sei o quê. Aí ela intervém na história, mostra o aparelho, ela faz até um corte na mão e cura, para explicar que aquilo era só uma tecnologia. Mas essa história dela me lembrou muito esses shorts que eu fiz aqui no canal e os argumentos de alguns cristãos. Porque eu falei assim, olha, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só. Então se alguém simplesmente dizer que é o Messias, ou que é o caminho, a verdade e a vida, isso é verdade? Então eu posso dizer também, eu Ronaldo, eu sou o Messias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, me adorem. É só isso? Então por que não adoram o Henrique Cristo? O Henrique Cristo diz que é a encarnação de Cristo. Se é só dizer e pronto, não tem que ter
uma testificação, um testemunho, nem nada. Porque no Velho Testamento, os personagens que nós temos ali, eles eram apresentados por Deus. Geralmente através de um profeta, que nem o rei Davi. O profeta Samuel vai até a casa de Jessé, que era o pai dele. Aí quando ele encontra Davi, ele unge Davi com óleo. Então a gente sabia que era um profeta, que estava representando Deus, que estava mostrando, esse aqui é o ungido do Senhor. Agora no Novo Testamento não tem essa apresentação. É só Jesus que chega, não cumpre nenhuma profecia messiânica e começa a dizer que é o Messias e pronto. Fica ali naquele conchavinho com os apóstolos, né? Bem-aventurados és tu, Simão Pedro, e quem te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Agora, para ser o Messias não tinha que fazer as profecias messiânicas? Jesus não cumpriu nenhuma. Reconstruiu o templo, já tinha o templo na época, ele até amaldiçoou o templo, trazer os judeus dispersos de volta, trazer uma era de paz, etc. O Messias, se viesse hoje em dia para o povo judeu, ele não teria nem que dizer que ele é o Messias. Era só ele cumprir as profecias, ser rei em Israel, governar, combater os inimigos de Israel, trazer uma era de paz, fazer os dispersos retornarem e pronto. Ele não ia precisar dizer eu sou o Messias, ou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era só ele fazer o que as profecias diziam, que automaticamente o povo ia falar, eu acho que esse cara é aquele que é prometido nas Escrituras. Simples. Mas o Jesus que é apresentado nos Evangelhos, não, ele simplesmente chega e fala, eu sou o Messias e pronto. Me adorem. E aí o que acontece? Uma pessoa comentou ali, não, mas se você então é o Messias, você não fez nada do que Jesus fez, as curas, milagres, nasceu de virgem, não sei o quê. O nascimento virginal, vocês sabem que isso é uma grande bobagem, né? Eu já fiz até recentemente um vídeo falando sobre isso. Agora, sobre curas e milagres, pessoal, é até engraçado, porque é exatamente o que a Bíblia proíbe em Deuteronômio 13, no Velho Testamento. Lá Deus falou assim, se um dia um profeta, um sonhador, dentre seus irmãos, se levantar fazendo sinais e prodígios, que era exatamente o que Jesus fazia, para testificar que ele era o Messias, não creiam nele. Por que Deus estava advertindo isso? Porque essa prática de curar as pessoas no mundo antigo era muito comum, bem comum mesmo, mais do que os cristãos imaginam. Eu tenho até aqui no canal uma série que eu tive que postar no Dailymotion, por causa dos direitos autorais que o YouTube não permite, mas eu fiz o vídeo, tá? Quem quiser procura aí, Os Rivais de Jesus, que mostra vários personagens da época que faziam curas e milagres, e bem mais até que Jesus, como por exemplo Apolônio de Tiana. Segundo o historiador, eu não lembro se é Heródoto, mas eu creio que sim, não, Plutarco, ele fazia tantas curas e milagres que fizeram 17 templos para Apolônio, e tem bustos dele até hoje. A arqueologia encontrou bustos de Apolônio de Tiana. De Jesus não tem nenhum. Vespasiano fez os mesmos milagres que Jesus, de curar um cego cuspindo na mão e um homem com a mão atrofiada. Só que Vespasiano tem 3 historiadores que narraram isso, Tácito, Suetônio e Flávio Josefo. Já Jesus não, ninguém viu os milagres de Jesus. Dentre outros personagens, Simão de Pérea, Barcoquiva é de outra época, mas tem Simão de Pérea e mais alguns outros ali que faziam as mesmas coisas que Jesus. Tanto que no primeiro século, uma divindade que era mais cultuada pelo mundo antigo era Serapis, que era um deus da cura, de Alexandria, no Egito. Tanto que o imperador Adriano, quando esteve no Egito no ano 100, ele escreveu uma carta e falou assim, os cristãos, lá de Alexandria, veneram Serapis, que era o deus da cura. Porque ele fazia tantas curas que as pessoas até agradeciam, colocando partes do corpo, papelzinho, essas coisas, para agradecer o deus Serapis. Então, se é isso que valida o Messias, em vez de cumprir as profecias do Velho Testamento, é só fazer cura e milagre, eu digo isso aí, vários deles faziam. Todos eles faziam. O que menos fazia, inclusive, era o próprio Jesus. Por incrível que pareça, porque Jesus não tem templo, ele não tem busto dele, não tem historiadores que falaram dele, ou das coisas maravilhosas que ele fez, só os evangelistas. Então, qual é o critério, então? Quer dizer que o Messias não precisa cumprir aquilo que Deus falou no Velho Testamento. Deus estava mentindo, ou brincando. Não, ele é só brincadeirinha. As profecias que eu dei para os profetas não precisava cumprir, amadinho. Era só fazer cura e milagre que eu mesmo proibi no Velho Testamento. Faz sentido para vocês? Quer dizer, só para vocês entenderem, eu já vou finalizar aqui o raciocínio. Deus proibiu seguir quem fizesse curas e milagres, sinais e prodígios, lá em Deuteronômio 13. E Deus falou exatamente o que o Messias ia fazer. Em nenhuma profecia messiânica, Deus falou que o Messias ia fazer curas e milagres. Essa não é uma função do Messias. Tanto que Deus proibiu. A não ser que o Deus que as pessoas acreditem seja bipolar. Ele proíbe uma coisa e depois o Messias vai lá e faz aquilo que ele proibiu. O Messias! Aí esse Deus precisa de um psiquiatra, ele seria esquizofrênico. É o mesmo que eu proibir, por exemplo, um filho de usar droga, ir lá na biqueira e pegar maconha para ele. Não faz sentido. Então Deus proibiu seguir quem fizesse curas e milagres e quisesse induzir o povo a seguir um Deus que os seus pais não conheceram. E Deus falou que o Messias ia fazer, vai reconstruir o templo, Jesus já veio na época errada, vai ser rei, governar Israel, vai expulsar os inimigos de Israel, trazendo uma era de paz, vai trazer o conhecimento universal da Torá, e etc. Trazer os dispersos de volta, etc.
Jesus não cumpriu nenhum desses 5 requisitos messiânicos. Ah, mas ele fez curas e milagres. Todos faziam naquela época. Todos faziam. Isso era muito comum no primeiro século. Pesquise aí no meu canal, Analisando as Escrituras, e vai de Jesus, que vocês vão para um link que vai para o Dailymotion. Vocês vão ver lá. É um documentário do History Channel. Eu só não coloco aqui nesse mesmo canal, porque o YouTube bloqueia, né? Por causa daquela questão de direitos autorais. O Dailymotion é um site que é um pouco mais livre, né? Pena que ele não vingou, né? Que nem o YouTube, porque seria bom ter uma alternativa a essa plataforma aqui que está toda bugada. Mas o fato é que nem essa história da Kelly, que ela vai lá e cura uma menina e gira uma religião inteira em torno dela, é o mesmo que aconteceu nesse caso aí, nessa história de Jesus da Bíblia. Ele vem fazendo curas e milagres, nós não sabemos como ele fazia, nem os outros, até porque tem alguns que levantam a hipótese de que Jesus teria aprendido artes mágicas no Egito. Tanto que Flávio José ele menciona um Jesus que era chamado de o egípcio, o mago, porque ele fazia as mesmas coisas. E olha que eu estou falando de um historiador, Flávio José, que menciona um tal de egípcio que fazia curas e milagres. Porque os egípcios tinham lá seus magos, seus misticismos, sua alquimia, suas coisas, então eles conseguiam fazer certas coisas que pareciam sobrenaturais para outros povos, que nem essa Kelly. Eram artes místicas, nada mais que isso. Como segundo Mateus, Jesus foi para o Egito, será que em dado momento ele não aprendeu essas artes mágicas? Segundo um relato apócrifo, né, do Yeshua ben Pandira, eles falam que teve um Jesus que era um filho de Míria, um soldado romano chamado Pandira, e que ele foi para o Egito e lá ele aprendeu essas artes mágicas. Por isso que ele era chamado também de mágico, né, do feiticeiro, a pessoa que ficava enganando o povo, fazendo truques de mágica e curas, porque isso era muito comum. Eu tenho um vídeo sobre isso também, tá? Yeshua ben Pandira, quem quiser pode ver aí, onde eu li toda a história dele, que tem partes semelhantes com a história de Jesus, então isso era muito comum. Então esse critério, sabe, dos cristãos é que nesse filme da Kelly, esse filme do Orwell, no caso, dessa Kelly, eles não seguem os critérios bíblicos ou de Deus. Deus determinou uma coisa, o Messias vai fazer essas 5 coisas. Vai ser rei em Israel, vai reconstruir o templo, vai trazer as ovelhas perdidas de volta, vai trazer uma era de paz e vai trazer o conhecimento universal da Torá. Ele não cumpriu essas 5 coisas. Aí eles se apegam exatamente naquilo que Deus proibiu. Não seguirá um jovem profeta ou sonhador que fizesse sinais em prodígio no meio do povo, induzindo-os a seguir um Deus que vossos pais não conheceram. Ah, esse é o Messias. Faz algum sentido para vocês? Complicado, né? Então reflitam aí, pessoal. Pessoal, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Quem puder, considera atualizar a página, que o YouTube anda meio bugado. Também ativa o bendito sininho, apesar de não estar adiantando grande coisa, né? Tem gente aqui que mesmo com o sininho não é notificado. E considere entrar em umas listas de transmissão que eu tenho, Telegram e WhatsApp. Não é grupo, tá? Só tem um grupo lá que eu fui obrigado a criar, mas só tem eu no grupo. Tá? Esse ano não tem grupo no meu canal, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.